Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, meditar naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações na noite de hoje. Peço para que vocês abram as tuas Bíblias, lá em Ezequiel, profeta Ezequiel, no verso, nós estaremos lendo os versículos 1 até o 9. Título da mensagem de hoje é Águas que Purificam. Águas que Purificam. Então vamos ler, meditar nessa passagem bíblica tão abençoadora que é essa passagem aqui, quando na visão profética aqui de Daniel. Então a palavra do Senhor diz: depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi a água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Aí mediu mais 1000 côvados, e era um rio que não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. E ele me perguntou: vistes, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. O verso 7, quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pelo Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames, e muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doce, e por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Irmãos, onde o rio passar, tudo viverá. Então feche teus olhos neste momento, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, peço a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha com o teu poder e glória, Deus, falar, Senhor, através da tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhares estejam voltados a ti, e que a tua palavra, ela venha como um rio, que o teu poder do Espírito Santo, Deus, venha como um rio, purificando, lavando e trazendo vida em nossas vidas, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Então Ezequiel era um levita, filho de Buzi, possivelmente um sacerdote, cujo nome significa Senhor fortalece. Ezequiel, ele foi deportado para a Babilônia. Se nós lermos aí no capítulo 1, nós vemos esse relato, Ele foi deportado para a Babilônia uns 5 anos aí antes de Jerusalém ser totalmente destruído, ser a falência de Jerusalém. Então, antes da queda de Jerusalém, Ezequiel ele foi deportado para a Babilônia, ali como um prisioneiro, e ficou ali com o povo sendo profeta de Deus. Então é um livro profético que contém mensagens de advertências ao povo de Deus. Então, e uma profecia também específica, tanto sobre o povo de Israel, quanto
também os países ali vizinhos. Então, uma profecia dada por Deus. E nós olhamos através do teu servo, do teu profeta Ezequiel. E se nós olharmos nesse capítulo 47 de Ezequiel, a partir do versos 1, nós vemos que Ezequiel teve uma visão que lhe conduz até o templo onde o templo do Senhor, onde uma fonte brotava. O texto diz que Ezequiel foi orientado a seguir o curso d'água. E depois que ele seguia o curso d'água, o anjo, o homem que estava medindo, falou: ande aproximadamente aí 1000 côvados, que equivale aí por volta de 500 metros. A água estava no tornozelo. Daí ele andava mais aí, os 500 metros, mais os 1000 côvados, e a água batia no seu joelho. E depois caminhava o mesmo tanto. O rio foi até a cintura, e quando caminhou mais 1000 côvados, rio adentro, ele viu que era difícil de continuar andando, porque a água já estava cobrindo a cabeça. Então deveria ser somente bom de piscina aí, nadando. Então, este rio começou pequeno, desde o altar de Deus, e cresceu, tornando uma grande correnteza, que passava, e onde ele passava, trazia vida. É maravilhoso nós contemplarmos o poder renovador de Deus, porque quando Deus age na vida das pessoas, quando Deus age no seu lar, quando Deus age num povo, quando Deus age na igreja, quando o rio de Deus passa por todas as vidas, ele traz transformação e transforma. Não é uma água que simplesmente, imagina aquela aguinha do chuveiro quando você toma um banho, ela é transformadora também naquele momento, mas a água de Cristo, a água de Deus, ela é eterna, ela transforma a vida quando ela entra. Lá em João, capítulo 7, verso 38, no Evangelho, diz, como diz a Escritura: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Então, o Espírito Santo, que todo crente recebe no dia da tua conversão, ele começa a agir na vida desta pessoa de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa, de uma maneira renovadora. Ela traz aí purificação. E como é importante, meus irmãos, nós pensarmos na nossa vida como crentes, na nossa vida como servos do Senhor, mas na verdade aqueles que foram escolhidos, porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Redentor, chegando-se a Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados, o Espírito Santo de imediato já entra em nós, recebemos aquele batismo do Espírito Santo em nossas vidas, e Ele nos purifica do pecado, alinhando tudo o que estava desajustado, trazendo vida a quem estava morto, aquele que estava perdido, trazendo vida. E diante desta passagem tão maravilhosa que nós vemos, essa profecia de Ezequiel, relatado aqui nos textos bíblicos, vamos meditar nessa noite sobre a caminhada cristã. Quão importante é você parar um pouquinho e olhar para a sua vida, olhar para os seus caminhos, olhar para aquilo que você é, aquilo que você faz, meditar na sua caminhada cristã, porque há etapas que o Espírito nos leva, etapas que nos faz chegar a uma profundidade na nossa fé, tão profundo, que para um pouco aí de existir somente o eu egoísta e passa a existir o poder renovador de nosso Deus. Então, lendo lá no verso 1, nós vemos o altar de Deus. Lá já no começo do texto, né, quando
O profeta depois ele me levou de volta, no verso 1, à entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo. Você indo um pouquinho mais no final do verso 1, diz que a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Muito lindo é ver o Antigo Testamento. Sabe, irmãos, uma coisa importante da gente observar a Bíblia, ela não é uma simples literatura, como se fosse uma literatura que eu vou fazer uma pesquisa. Antes a gente ia na biblioteca, não ia? A gente ia na biblioteca. Quem já foi na biblioteca aqui? Fazer consultas na biblioteca. Quem vai ainda na biblioteca? Quem que vai ainda na biblioteca? Você vai levar a Maia. Então tá bom. A gente, quando mais jovem, ia para a biblioteca, né? Fazer aí. Hoje, onde que a gente vai? Na internet, no Google, ou outros sites de pesquisas que existem, né? Mas a Bíblia, ela não é uma simples livros que contém aí, que você pega na biblioteca para fazer uma simples consulta de vida ou alguma coisa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação do Pai, é uma carta de amor escrito para nós. E ela é tão viva desde o Antigo Testamento quanto no Novo. Ela é viva. Então, tudo que nós lemos, nós vemos e nós observamos que ela reflete um plano salvador de Deus para uma humanidade caída, pervertida e deitada nos seus próprios pecados. Então, quando lemos a Bíblia, nós vemos o plano de Deus para alcançar a humanidade. E uma coisa interessante olhando lá no Antigo Testamento, o templo, ele simbolizava, na verdade, ele era um local que manifestava a presença de Deus. Deus estava lá no templo, olhando no Antigo Testamento. Quando via o povo de Israel, eles saíam, quando foi construído o templo, o povo saía quando houve os exílios, quando também tinha os povos que moravam em cidades circunvizinhas, eles iam para fazer o quê? Peregrinações para ir para onde? Para o templo. Para ir lá, a presença de Deus estava lá, Deus se manifestava em poder também. Então tinha uma importância muito grande. Então quando falava, né, que saiu do templo, porque daí saía do poder de Deus. Mas uma coisa muito interessante também, com a morte de Jesus Cristo, o que aconteceu quando Jesus morreu lá no templo? O véu se rasgou, se rompeu de cima para baixo. Jesus, com a sua morte, ele trouxe um acesso novo e eterno e aberto para a comunhão com Deus, com o Pai Celestial. Um novo caminho. Então a fonte de vida, ela vem de Deus. E quando a sua vida, ela torna um altar de Deus, preste atenção, meu irmão e minha irmã, quando a sua vida, ela torna um altar de Deus, o Espírito Santo, como água, ele flui da sua vida também, ele jorra. E ele vai a cada dia mais purificando. Então isso, meus irmãos, vai acontecendo desde o nascimento, desde quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nossas vidas, até sermos levados para a glória, para o Pai. Então, meus irmãos, não tenha dúvida que quando Jesus faz a obra de libertação de nós, que somos miseráveis pecadores, começa uma vida fascinante, começa uma caminhada diferente na sua vida, nas nossas vidas, que é a caminhada cristã. Então, neste momento, viaje comigo, viajar mesmo, comigo, começa já a imaginar algumas coisas nesta meditação. O poder de Deus, ele é tremendo. O sangue de Jesus Cristo, ele purifica as nossas vidas de todo pecado. O selo do Espírito Santo, ele é eterno. Nós somos selados com o Espírito para o dia da redenção.
Mas a nossa vida, meus irmãos, não se engane, ela é um crescimento contínuo. A cada dia que eu vivo neste corpo mortal, a cada dia que você vive nesse corpo mortal, que um dia há de falecer, que um dia há de... Se Jesus voltar hoje, a gente não vai morrer, mas ele vai ser transformado. Esse corpo aqui, ele vai acabar um dia. Então, é um corpo mortal. Então, por isso que precisamos, dia após dia, que o Espírito Santo venha santificar as nossas vidas, para que nós possamos andar de uma maneira santa, pura diante de Deus, e caminhar por uma vida madura diante de Deus e também daqueles que nos cercam. E a cada dia, pelo poder de Deus, eu vou melhorando a ponto de viver sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador, quando Jesus Cristo me alcançou, eu já fui justificado. Justificado de todo pecado. Justificado é tornar-se, você foi tornado justo. Aquilo que você fez, aquilo que você fazia já não lhe mais é imputado, é tirado, o sangue de Cristo liberta, e você torna-se uma nova criação. Aí começa uma vida, mas é um começo de vida. Por isso que eu quero meditar com vocês hoje numa caminhada cristã. Lá no verso 3, no finalzinho do verso 3, finalzinho não, mais ou menos no meinho aí, né? E me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Uma coisa é certa, meus irmãos, a vida cristã, ela é uma caminhada fascinante. E não adianta você querer apressar as coisas. Não adianta. É preciso dar os primeiros passos, olhar sempre para frente, com os olhos fitos em Jesus, nosso Salvador, e nunca mais olhar para trás. Mas é preciso dar os primeiros passos. Tem pessoas que apressam as coisas, e muitas pessoas apressam. Então a água estava ali no tornozelo, né? Então significa está ali no começo ainda. Então tinha o quê? Conforme a gente vai caminhando na vida cristã, mais do Senhor a gente vai conhecendo, isso quando a gente procura, né? Mais o Senhor vai falando aos nossos corações, mais o Senhor vai mudando o nosso caráter, mais Ele vai nos lapidando. Eu não sou o mesmo que eu era 40 anos atrás. Eu não sou o mesmo que eu era um ano atrás. Então Jesus ele vai transformando, mas infelizmente, na caminhada cristã, a gente precisa dar os primeiros passos sim, mas muitos dão um passo a mais. Eu conheço pessoas que mal havia recebido a Cristo Jesus, já estava sendo colocado como um oficial da igreja. É que aqui na nossa denominação a gente tem 2 oficiais, né? Que são o pastor e o diácono. Mas algumas denominações têm presbítero, que para a gente entende que é o pastor, né? Tem bispo, que nós entendemos como pastor. Mas aí tem lá presbítero, diácono, evangelista, tá? Daí eu conheço pessoas que estavam começando a tua fé, já foi colocado como diácono ou diaconisa na igreja, adiantou um passo a mais. Vamos pensar, meninos, aqui da Cristolândia. Eu estou lá 1 mês na Cristolândia, daí eu estou 2 meses na Cristolândia, eu estou 3 meses, 4 meses, daí eu estou 6 meses, já estou legal. Mas qual que é o tempo mínimo para estar lá, para estar lá? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 2 é o mínimo, né? Alguns ficam um pouquinho mais ali, né? 1 ano e 2. Deu 6 meses, eu já estou, nossa, eu estou legal, eu estou bem. Daí eu falo, eu vou sair. Eu vou sair porque eu estou legal, eu já estou bom. Já estou firme
e fiel, eu estou firme aqui, fiel ao Senhor. É um passo a mais. É um passo a mais ruim. Por quê? É um passo maior que a perna. Existe tempo. Então é isso que eu quero, meus irmãos, pensar com vocês. Depois do novo nascimento, nós podemos chamar as pessoas como recém-nascidos na fé. Pessoas que acabaram de nascer na fé cristã. O que devemos fazer daí é buscar o crescimento em nossa vida espiritual. Não tomar os pés pelas mãos. Eu já disse aqui, já vi muitas pessoas sucumbirem porque quis dar alguns mergulhos, aos quais ainda elas não estavam preparadas para dar. Alguns mergulhos e nados um pouco mais longos, que ela não tinha respiração suficiente, porque havia ainda outras coisas a serem trabalhadas na vida dela. E às vezes, meus irmãos, há coisas para serem trabalhadas em nossas vidas. Não estou dizendo aqui que nós devemos estar parados, inertes, sem caminhar. Não, eu comecei minha fé cristã hoje, né? Então é hoje que eu estou aqui, então eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Não, não é isso. Não é pessoas inertes, não é pessoas paradas sem ação. Não podemos parar, mas de uma forma cotidiana, nós devemos o quê? Estar ajoelhados, buscando a presença de Deus, aprendendo da palavra de Deus, buscando a face do nosso Deus, e sempre com os olhos fitos no Senhor. Então a gente tem que entender que na nossa caminhada cristã, passos que nós damos. E muito legal, né? Então, pensando, estou aqui meditando nessa palavra de uma forma bem figurada mesmo, né? Então, a gente estava lá com a água no tornozelo, andando. Daí o homem fala, continue mais um pouco. Daí você vai caminhando, e de repente chega com a água no joelho, lá no verso 4. Mediu mais um côvado, né? Mais 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Como eu já disse aqui, nós não podemos parar. Quando Cristo é Senhor em nossas vidas, as coisas não param. A gente não para, a gente continua. O poder de Deus começa a crescer na nossa vida, e aqui chegou nos joelhos. Então, quando eu penso em joelhos na vida do crente, eu penso em entrega e submissão. Nós temos que orar, nós temos que buscar a presença de Deus. Então, joelhos, meus irmãos, é prostrar. Quando eu estou de joelhos diante de Deus, quando eu estou de joelhos diante dEle, eu estou na posição que eu deveria estar sempre, rendido debaixo do domínio de uma autoridade que é maior do que eu. Daquele que é supremo, daquele que é rei. É que nós não vivemos e nem vimos aí de perto, a não ser em filmes, uma monarquia, né? Ou até mesmo como eram os reis lá na antiguidade. Mas quando o rei na antiguidade e os súditos, ou ia o povo perante ele, o povo se ajoelhava como um sinal de uma reverência àquele homem. Diante do nosso Rei eterno, nós devemos estar de joelhos. Nós devemos estar buscando a presença dEle. Nós devemos continuamente estar dizendo para Deus, Senhor, eu careço da Tua misericórdia, eu preciso de Ti, como eu necessito. E sabe o que acontece, meus irmãos? Infelizmente, existem crentes e mais crentes que parece novo convertido a vida inteira. Nunca entrou numa profundidade espiritual. Sempre patinando, sempre murmurando, sempre com aquela visão de mundo, de vítima, e sempre lá, não anda. Sempre que vamos dizer assim, Deus está salvo em Cristo Jesus, porque o que salva não é porque você é bonzinho.
Você não é salvo porque você está fazendo bem. Você não é salvo porque você é legal. Você é salvo porque Jesus dispensou a graça dele sobre você e não olhou o seu pecado. É por isso que você é salvo. Pela graça do Senhor. Esse dom gratuito recebido do altos céus. Você é salvo por isso. Mas a vida do crente, ele é muito mais, não é muito mais que a salvação, mas ele é muito mais no dia a dia. E daí pessoas que ficam lá, ou até mesmo chega aqui, entre aspas, tá? Com água no joelho. Ainda está lá. Com água no joelho. Sabe por quê? Os irmãos vão entender aqui o meu raciocínio. Lá no verso 4 também, o escritor, ele diz, né? Ezequiel fala, me fez passar pelas águas e batiam na altura da cintura. É muito interessante, né, que cada vez que você se aprofunda no Senhor, mais cheios do Espírito Santo você fica. Você não para de dar frutos. Cada vez mais a sua vida começa a ser guiada por Deus. Daí aí que eu queria que os irmãos imaginassem comigo. Quem já foi na praia? Eu já fiz essa pergunta aqui, mas quem já foi na praia aí? Tá? Alguns já foram, grande parte deles já foram na praia. Em rio, perto de cachoeira, né? E assim vai, né? É o riozinho. Uma coisa interessante na praia, quando você está no mar, principalmente por causa das ondas, né? Então tem as ondas, tem. Se você ficar meio paradinho assim, de repente você está parado aqui, a hora que você olha, está todo mundo longe lá, porque você é levado, né? Pela maré, você é levado ali pelo movimentar das águas. E daí quando você vai, cada vez mais que você vai para o fundo, dependendo da correnteza que há ali, ou até mesmo se há algum desnível no local, você pode perder o domínio sobre o seu corpo. Você vai andando, chega uma hora, opa, daí te leva e você nem vê onde você está indo. E quando a água está no joelho, ainda você está o quê? Um pouco mais seguro. Então você fala, daí a água bate aqui, você fala, opa, a onda veio na altura do peito, né? Então eu vou andando para cá. Né? Daí você está com a água na cintura, é o máximo que a gente vai, né, amor? Né? Não, às vezes eu vou um pouquinho mais, eu acho legal. Mas daí, não, sabe aquelas crianças tentadas, eu acho legal, um pouquinho mais no meio. Mas não pode, não façam isso, é perigoso. E daí, quando você está com a água na cintura ainda você está um pouquinho sob domínio, né? Ainda você consegue ir e voltar. O que eu quero dizer, meus irmãos, que numa prática espiritual, bem figurada mesmo, falando na vida controlada pelo Espírito Santo, nós devemos buscar nos aprofundar. É deixar que a água venha na cabeça a ponto de você não ter controle. Mesma coisa no rio. Você está andando, na hora que perde o pé, você não consegue mais ficar lá no... Você tem que fazer o quê? Bater os pezinhos, as mãos para poder nadar. Daí você já não tem mais aquele domínio assim de andando para lá e para cá. Você fica nadando. Então, o nosso desejo, a nossa ambição como crente é que nós possamos ser cheios do Espírito Santo a ponto de nós não termos domínio mais sobre a nossa vida. Não estou falando no domínio no sentido de entrarmos num transe espiritual, no qual você perde seu sentido e assim você começa a andar de uma forma desgovernada, de repente você fala, nossa, eu estou aqui, foi o Espírito que não estou falando isso. Eu estou dizendo que existe crentes, irmãos, que às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 10 anos de crente, ou até mais, que ainda continua parecendo um recém-convertido na fé, porque não dá um fruto sequer, não tem um compromisso sequer com o reino, não vai além da tua
Só vai ali na tua vontade, não vai além da tua vontade. E a gente precisa, lá no verso 4, precisa estar cheios de Deus, porque lá no verso 4 ainda, era um rio que não podia atravessar, pois a água tinha subido, tornando-se o rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. Então, uma vida submersa, não dá mais para pé para caminhar sozinho. Então, pensando de uma forma aqui, meus irmãos, figurada, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde já não tem mais domínio sobre si, o seu eu está diminuindo, a sua vontade egoísta está sendo cada vez mais colocada de lado. E dia após dia, busca a presença de Deus e o teu senhorio. E daí você ora como Jesus Cristo ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. Então a gente tem que ser cheios de Deus, cheios da presença dEle, cheios daquela plenitude renovadora. Comece a avaliar a sua vida. Comece um pouquinho a olhar para si, para dentro de si. Como que eu tenho caminhado? Eu tenho caminhado continuamente para um crescimento espiritual. Eu tenho caminhado continuamente, dia após dia, pensando nessa forma aqui de Ezequiel. Daí eu estou vindo aqui, as águas começam a purificar a minha vida lá nos pés. Daí de repente começa a estar no joelho. E eu vou caminhando mais e mais, ela chega na minha cintura, daí Deus, começamos a ser mais envolvidos de Deus, vemos, e de repente a gente começa a andar, as águas já estão acima da cabeça, que eu já não consigo ficar mais em pé, a não ser nadando. Então, como está a sua vida? Às vezes a gente começa a se debater. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não haverá queda, não estou dizendo aqui que não haverá, muitas vezes, o pecado em si de nós. Mas o que eu quero dizer é que você não pode viver como você fosse, você que já aceitou a Cristo Jesus, você que já tem uma caminhada cristã, viver de uma maneira como se fosse uma criança na fé. Não pode. Com um coração rancoroso. Uma vida ciumenta, uma vida mentirosa, mentindo para todo mundo. Você está, não, uma vida mentirosa, soberbo, briguento, blasfemador, buscando prazeres carnais deste mundo e deixando de lado toda a obra de salvação que ocorreu na sua vida e buscando o pecado, dia após dia. Não cabe mais para o crente. Não cabe mais para as vidas que um dia começaram a mergulhar no Espírito. Então Jesus, ele te chama para um verdadeiro compromisso e real. E partindo por uma conclusão, meus irmãos, nós vemos no verso 9, e por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimo peixe. Porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Então, quando o rio de Deus passa em nossa vida, tudo transforma. Tudo que está morto, vive. Como o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Será que eu estou pronto para dizer isso? Combati um bom combate? Aqui Paulo
já estava no final mesmo aí, ele já estava praticamente profetizando a sua morte aí, né? Estava praticamente dizendo aí, ó, logo eu vou. Mas combati um bom combate. Guardei a fé. Terminei a carreira, guardei a fé. Avalie a sua vida, como que ela está? Você pode dizer isso? E sabe o que é muito interessante? Porque a vida cristã, pensando lá na vida de Paulo, por exemplo, foi uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. Pensando em Paulo, ele foi um homem, antes chamado Saulo, né? Ele foi um homem que perseguiu o cristão, ele foi um homem o qual ele estava assim foi doutrinado em toda a lei judaica, um doutor mesmo da lei, ele era fera, teologicamente falando, tanto é que ele detém aí grande parte da teologia que nós vemos, grande parte mesmo aqui no Novo Testamento. Um homem que sacrificou todo o teu status para se dobrar diante do Rei Jesus, que passou de um perseguidor a ser perseguido. Então, um homem que buscou fazer a vontade de Deus. Mas sabe qual é a coisa mais linda que eu vejo na Bíblia? É um homem que buscou, é um homem que detém aí uma sabedoria, deteve uma sabedoria dada por Deus assim, tremenda, escritos lindos no Novo Testamento, mas também era um homem que algumas vezes errava, um homem que às vezes pisava na bola. Lá em Romanos 7, lá no verso 18, ele diz que porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é bem, não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, mesmo aquele homem que foi transformado, chamado por Cristo Jesus, teve aí seus altos e baixos, mas ele disse: combati o bom combate. Então, as nossas vidas, meus irmãos, teremos sim os nossos altos e baixos. Na nossa vida nós teremos momentos de dúvidas. Nas nossas vidas nós teremos momentos de até mesmo angústia, ou até mesmo, infelizmente, de pecado. E seja qual ele for, mas teremos. Mas o que não pode ter na vida de qualquer um é que seja uma vida parada e que não volte para o caminho do Senhor Jesus. O que não dá é para você permanecer no pecado e não permitir, não que nós tenhamos forças, né, mas não permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha como uma água purificadora, limpar a nossa vida. Então, meus irmãos, você está frutificando, dando frutos, ou você está vivendo uma vida egoísta, uma vida que você dita qual vai ser cada momento que você vai caminhar? Como tem sido? Então Jesus está te chamando para ter uma vida de compromisso. Jesus, ele quer te fazer crescer. Jesus, ele quer te fazer cada vez mais se aprofundar. Jesus, ele quer cada vez mais inundar a sua vida com poder e transformar o teu coração. Então, neste momento, avalie a sua vida. Avalie como está o teu coração neste momento. Eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? E entregar a minha vida a Ele? Entregar o meu ser a Ele?
e fazer um passo, na verdade dar um passo de fé e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, faça isso agora. Jesus está te chamando, fala assim, eu quero salvar-te. Mas pode ser também que você já recebeu a salvação de Cristo Jesus. Você se entregou a Cristo Jesus. E Ele já te escreveu o teu nominho lá no livro da vida. Mas você está vacilando. Deu aquela estagnada. Deu aquela parada. Então se reconcilie com Ele, mas uma reconciliação real. Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer frutificar. Equipe de música, já pode pôr aqui os instrumentistas à frente já. Daqui a pouco César já vem, a gente está terminando neste momento. Equipe, já vem aqui posicionar, que depois a gente tem mais um cântico a cantar. Mas pense na sua vida agora. Pense um pouquinho, reflita. Esquece qualquer coisa neste momento e pense na tua caminhada cristã. Você que já aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Você que já fez, na verdade, teve aquela atitude. Você que um dia já fez isso. Caminhando e crescendo na tua vida espiritual? Ou você está estagnado, parado e vivendo em pecado? Porque se você estiver dessa maneira agora, busque a presença de Deus e fale: Senhor, lava minha vida com as águas purificadoras do teu poder. Lava minha vida com o teu sangue precioso e purifica-me de todo pecado. Purifica-me de toda essa injustiça. Mas pode ser também que você não deu o primeiro passo que deveria ter sido dado. Não entregou ainda a sua vida para Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se você não fez isso ainda, faça. Faça neste momento, fale: Jesus, eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador. Eu não quero mais viver a vida que eu levo. Eu não quero mais viver uma vida de faz de conta. Uma vida que não tem sentido, uma vida de pecado. Eu quero, Senhor, viver uma vida. Faça isso agora. Então feche teus olhos, meus irmãos, todos de olhos fechados neste momento. Um momento de meditação. Lendo novamente Ezequiel 47:9. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimo peixe. Porque essas águas chegarão lá, para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Então, um momentinho que você tem para refletir na sua vida, para refletir aquilo que você tem feito, para refletir como que você tem agido. Se você tem um conserto a fazer, o Senhor, faça agora. Mas aí, meus irmãos, eu digo, se você tem, faça. Mas faça e caminhe, não volte mais para trás, não olhe mais para trás. Há tempo. Se você tem, faça agora. Fala: Jesus, eu preciso de um recomeço. Eu preciso de um recomeço de vida. E daí Jesus, Ele vai transformar a sua vida. Mas aí não volte mais para trás. Chegando-se amanhã, ou a semana que vem,
chegando até sexta ou sábado da próxima semana, não volte a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Viva a novidade de vida. Então entregue isso a Jesus. Mas se você deseja também falar: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti como único e suficiente Salvador, faça agora. Fala: Jesus, é este momento que eu quero. É esse momento que eu quero viver essa água transformadora. Que Teu Espírito viva em mim de uma maneira que eu não viva mais para mim. Faça isso agora também. Então aqueles que desejam estar colocando diante do Senhor neste momento como uma entrega, pode se colocar de pé no seu lugar mesmo. Senhor, eu estou aqui entregando a minha vida porque ela está uma vida de pecado, ou minha vida está meio bagunçada. Senhor, eu quero fazer um compromisso contigo de não parar de errar, parar de andar nos caminhos tortuosos. Agora, se você não aceitou Jesus Cristo ainda, se você quiser fazer agora, fica de pé também. Daí você fala: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti e viver uma vida contigo, e viver uma novidade de vida. O Senhor te chama. Vamos orar neste momento, buscar a presença do Senhor. Mas não tenham dúvida, irmãos. Uma vida entregue aos domínios do Senhor é uma vida de vitória, a qual você nem imagina. É uma vida de transformação, e uma vida muitas vezes de renúncia. É renunciar mesmo, renunciar ao teu ego, renunciar ao teu eu que domina, renunciar ao pecado que tanto assola, o pecado mesmo. Abandone o pecado praticado a cada dia e viva uma vida purificada por este rio renovador. Então oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, não só, Senhor, porque podemos buscar a Ti, mas gratos pela Tua misericórdia, gratos, ó Deus, pelo Teu poder que opera em nós, na nossa fraqueza, gratos, ó Pai, por podermos buscar a Tua face a cada dia e buscar, ó Deus, a Tua presença. Senhor, pedimos que venha nos fortalecer a cada dia para caminharmos segundo o Teu querer, e caminharmos, ó Deus, não somente na nossa vontade, ou Pai, caminhar sob o nosso controle, Senhor, mas que possamos ser controlados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, que possamos, ó Deus, ser controlados, ó Pai, pela Tua riqueza e grandiosa, rica bondade, ó Deus. Venha abençoar esses irmãos que se colocaram, ó Pai, de pé agora. O Senhor conhece, ó Deus, quais são as lutas, quais são os pecados, quais são, Senhor Deus, cada motivo que eles estão colocando diante de Ti agora. E eu peço, ó Pai, que pelo poder do Teu nome, poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que essas vidas sejam fortalecidas e transformadas, ó Pai. Onde há sequidão, que haja, Senhor Deus, água viva. Onde há, Senhor Deus, discórdia, que haja paz. Onde haja pecado, que haja cura, perdão e transformação. Onde há fraqueza, que haja forças, ó Deus, dada por Ti. Onde há desilusão, que haja, Senhor Deus, uma esperança viva no Teu agir. Abençoe, Senhor, a cada dia o Teu povo. Abençoe aqueles que estão sentados também, ó Pai, pois todos nós carecemos da Tua misericórdia
e do teu perdão também, ó Deus, e da tua rica misericórdia, para que possamos viver. E assim eu peço que transforme as nossas vidas, ó Pai, de uma maneira tal que nós não venhamos a mais viver segundo o nosso querer, mas sim segundo a tua rica vontade, ó Deus. Opere, Senhor Deus, transformações em nossos corações para a tua honra e glória, ó Deus. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Coloque-se todo mundo de pé. César, pode vir à frente aqui. Irmãos, quando eu digo uma vida no domínio poderoso de Deus, é uma vida que nos ajuda a ouvir a voz do Senhor e a obedecer a voz do Senhor. Então, a vida cheia do Espírito Santo não é uma vida, infelizmente, não é uma vida que não vai mais pecar, que não vai pisar na bola, que não vai fazer aí uns tropeções, mas é uma vida que não vai viver no pecado. É uma vida que vai se importar em agradar o seu Senhor. É uma vida que vai sempre que sinalizado pelo poder de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, que há coisa errada, buscar e ajoelhar perante Ele, pedir misericórdia e andar segundo o querer dEle. Então, uma vida cheia de Espírito Santo é uma vida que não se conforma em viver pecando. É uma vida que, quando erra, pede perdão, e quando é pedido perdão para você, você perdoa. E assim é uma vida. Quando parece tudo perdido, é uma vida que olha além. Então, uma vida guiada pelo poder de Deus é uma vida que o nosso eu não terá mais domínio, mas sim o poder de Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele possa verdadeiramente ser dono da vida de vocês, para a gente viver uma vida real, uma vida de verdadeiros testemunhos, uma vida verdadeira de crentes em Jesus Cristo. Não uma vida de, eu volto a dizer, não uma vida de faz de conta, não uma vida de domingo, não uma vida de atividades, não uma vida diária. Lá no seu trabalho, no seu serviço, lá na Cristolândia, lá nos estudos, uma vida real e verdadeira, nos domínios do Pai. Onde que, o dia que quiser explodir, pedir a misericórdia de Deus para não explodir. O dia que explodiu, ter a misericórdia e falar: Senhor, eu explodi, me perdoa, e vai. Quando tropeçou, caiu, fala: não, Senhor, eu não posso viver uma vida assim, eu quero viver para Ti. Mas não permitas que o coração enganoso que habita, que nós temos, rege as suas vidas. Mas que o Espírito Santo de Deus, por isso que a gente tem que mergulhar mesmo no Espírito, aquelas águas profundas do poder de Deus, para que a gente possa ser guiado por Ele, porque senão a gente vai viver uma mesma vida de pecado, dia após dia, e sem nenhum crescimento, e sempre ver lá na frente a sua vida desandando, dia e após dia. Então que o Senhor Jesus, Ele seja Senhor da sua vida verdadeiramente.